Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, todos estejam tranquilos. Vamos salmodiar, vamos abrir no Salmo 127. É um cântico dos degraus, só que escrito pelo rei Salomão. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Até aqui. Amém? Amém. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 22. Esse é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Um capítulo super importante para a nossa edificação pessoal. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida, que eu possa estar apresentando e expondo a palavra com graça, de maneira bíblica, que o Senhor me capacite, Senhor, na minha pequenez, e que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos, e que seja edificada a tua igreja nessa noite. Vem com o teu poder, precisamos de ti, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Veja, esse capítulo aqui já começa fervendo. E a Bíblia é muito clara, dizendo o seguinte: aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. Gente, um dos maiores ensinos que eu tiro desse capítulo, primeiramente, que Deus prova a nossa fé. Acontecem situações que muitas vezes elas são decretadas por Deus para expor de maneira pública e de maneira inequívoca a nossa fé. Qual é a questão que está envolvida aqui? Deus havia feito uma aliança com Abraão. E todo mundo espiritual sabe que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Só que sempre fica uma pergunta entre o elemento humano. Da mesma maneira que Abraão tinha tudo de Deus, todas as bênçãos, Deus teria tudo de Abraão. E essa prova aqui mostra que realmente Abraão era correto com Deus. Primeira coisa que eu tenho que entender aqui: quem decretou tudo isso foi Deus. Então, Deus sabia o desfecho da história. Porém, Ele vivenciou tudo aquilo juntamente com Abraão. Deus sabia que Abraão ia ser aprovado, Deus sabia tudo que Abraão ia fazer, Ele que capacitou. Porém, o mundo espiritual não sabia. O único que é onisciente, o único que tem o poder de decretar todas as coisas, sabe tudo. E Ele escolheu na sua soberania vivenciar isso com Abraão, da mesma maneira que conosco. Muitas vezes a nossa fé é provada.
Muitas vezes acontecem obstáculos. E a grande pergunta é, até que ponto você está disposto a ir por causa do seu compromisso com Jesus Cristo? Até que ponto vai a sua obediência? E todo mundo em geral vai falar, não, pastor, eu sou obediente a Deus, eu vou até o fim. Aí eu pergunto, num nível de prova como esse aqui, veja, Deus fala, pega o teu filho, e ele chega e fala, o teu único filho, lembra que eu expliquei que para Deus, a nível da promessa, a nível da aliança, Deus só aceita o filho que veio da provisão sobrenatural, que é Isaac. O filho que veio das atitudes carnais, que é Ismael, Deus abençoou, ele foi pai de 12 príncipes. Até hoje existem ismaelitas e seus descendentes na terra, são abençoados. Porém, a nível de salvação, a nível de resgate da raça humana, Deus ele usa Isaac. Então aqui ele peça, quem é pai, talvez entenda com maior profundidade o que Deus está pedindo. Deus está pedindo aqui, talvez o maior amor da vida de Abraão, o filho da promessa. E aqui, lendo, é muito fácil. A Bíblia não diz como Abraão se sentiu, a Bíblia não fala dos seus sentimentos. Nós podemos fazer várias conjecturas, mas logo pelos 2 primeiros versículos, você percebe que o amor de Abraão por Isaac era muito grande. E aqui é o grande divisor de águas. Abraão tem mostrado até aqui obediência. Mas esse é um tipo de obediência ao extremo. Num nível muito alto. Se nós formos olhar para a nossa vida e ver o nível de prova que nós já passamos, é tudo muito pequeno. Por exemplo, meu primeiro pastor passou uma prova muito difícil. Na primeira gravidez da esposa dele, ela tinha gêmeos, e 3 dias antes do parto, as crianças perfeitas, elas morreram na barriga da mãe. E eu lembro que o meu pastor conta que ele ficou por quase 1 hora dentro da sala, ao lado da sala de parto, o corpo das 2 crianças deitado. E ele fala, irmãos, eu orei, eu clamei, eu declarei a palavra, eu pedi misericórdia de Deus, eu fiz tudo que veio sobre a minha cabeça. E estavam lá os meus 2 filhos perfeitos, sem nenhum defeito, sem nada que pudesse ter acontecido, mortos naquela mesa. Veja, esse homem até hoje serve a Deus, com o mesmo amor, com o mesmo compromisso, com a mesma vontade. Gente, isso é uma prova. Eu posso até dizer, nossa, quase fiquei cego do olho, é uma prova, mas nem chega tão perto. Nós temos qualquer dificuldadezinha, e aí a gente já fica reclamando. Abraão aqui, foi pedido a ele que ele fosse o autor do sacrifício de Isaac. Quem ia sacrificar Isaac era Abraão. Você teria coragem de sacrificar o seu único filho? Entende o que está envolvido aqui? É coisa muito profunda. E a pergunta dessa noite é: até que ponto você está disposto a ir por causa da sua aliança com Jesus Cristo? Até onde você é capaz de ir? É isso que está em jogo aqui. Essa é a pergunta que não quer calar.
E numa época de evangelho flácido, numa época de evangelho humanista, numa época de evangelho onde o homem é o centro. Esse tipo de informação incomoda. Porque as pessoas, elas não se aproximam de Deus para servi-lo. Elas se aproximam de Deus para serem servidas por Deus. Então o que acontece? Tudo isso que acontece aqui é muito difícil. Mas vamos continuar a leitura. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. É interessante nessa narrativa que a Bíblia não mostra o sentimento de Abraão como estava aqui. Mas se a gente for ver, primeiro, levantou cedo. Isso aqui pode dizer muitas coisas, mas entre elas, prontidão. Ele levantou cedo, selou o animal, separou 2 servos. Abraão era um homem rico, ele cortou a lenha. Aqui tem um ensino muito sério. Abraão tinha, só de soldado ele tinha 318. Então imagino que ele tinha de servos. Ele podia muito bem pedir para alguém cortar lenha para ele. Não, ele acordou cedo. Ele preparou a montaria deles. Ele pegou o machado, que não devia ser lá grandes coisas naquela época. Cortou a lenha, juntou a lenha. Veja que interessante. Ele ia viajar 3 dias. Lenha pesa para queimar o holocausto. Aí você pergunta, mas ele não poderia pegar lenha lá no morro que ele estava? Que ele ia? Você percebe que até aqui Abraão é um homem prudente. Até aqui Abraão é um homem proativo, porque ele já vai com a lenha preparada. Deus me pediu, eu vou. Separou Isaque, separou a lenha, separou 2 servos, acordou cedo e foi. Foi fazer o quê? Sacrificar seu filho Isaque. Aquele que era o herdeiro da promessa, o qual Deus havia prometido que ele seria o canal para que todas aquelas promessas da aliança se cumprissem. E Abraão obedece prontamente. O que ele estava pensando mais à frente nós vamos ver. Mas vamos caminhando passo a passo. Aqui eu quero te mostrar a prontidão de Abraão. Abraão é o tipo de homem focado, tipo de homem precavido, tipo de homem prevenido, firme com Deus. Deus pediu, vamos obedecer. Esse é o ponto aqui. Quando Deus te pede algo, você é pronto a obedecer? Essa é uma resposta que só você pode dar. E o texto continua, versículo 4. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Veja que interessante, esses 3 dias aqui, tem um fato acontecendo aqui muito interessante. Abraão sabe que nesses 3 dias havia um decreto de morte sobre o seu filho. Ninguém mais sabia. Nem Isaque sabia, nem os 2 servos sabiam. Mas Abraão, viajando 3 dias, com aquela pequena comitiva, sabia que sobre o seu filho havia um decreto de morte. Isso traz um peso para a história, isso traz uma consequência emocional sobre Abraão, que nós podemos avaliar por onde andou a cabeça de Abraão. E depois de viajar 3 dias, ele viu de longe a região do Monte Moriá. Muitos dizem que o Monte Moriá hoje é bem ao lado do Muro das Lamentações,
onde está aquela grande mesquita Domo da Rocha. Existe uma mesquita ali. Os historiadores entendem que ali o Monte Moriá em Jerusalém. E foi lá que Abraão levou Isaac. Mas o texto continua, versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que interessante, aqui o texto começa a descortinar a cabeça de Abraão. Abraão não estava indo sacrificar seu filho? No sacrifício, Isaac ia morrer. De alguma maneira, Deus enxergou a mão poderosa de Deus. O texto não é claro. Mas ele é muito claro para os seus moços falar: vocês ficam tomando conta aqui da comitiva, que eu vou lá na frente, eu e o moço nós vamos adorar e vamos voltar. Abraão sabia que Deus não é Deus de brincadeira. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Ele prometeu que através de Isaac vinha a bênção, Ele cumpre. Ele é Deus. E aqui você percebe que Abraão, sem teologia, sem Bíblia, sem profetas, ele conhecia do caráter de Deus. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Primeira coisa que você tem que entender, Isaque aqui era um rapaz. Existem várias hipóteses, mas você coloca, a melhor delas é um rapaz em torno de 20 anos de idade. Curiosamente, ele carrega a lenha. Curiosamente, Abraão pega um cutelo, o cutelo é uma faca, uma adaga sacrificial. E pega o fogo, que era transportado em recipiente, porque eles não tinham isqueiro, não tinha fogão a gás. Ele precisava fazer uma fogueira e precisava levar o fogo. Existem teólogos que querem associar o fato de 3 dias Isaac está sob o decreto de morte e de Isaac carregar lenha. Muitos teólogos querem enxergar Cristo nesse ponto. Veja, eu acho que quando eu vejo essa história, a minha cabeça vai automaticamente para Cristo. Mas eu entendo que a intenção do autor aqui é mostrar a realidade com Abraão e com Isaac. Veja, Isaac carregou a lenha, fez parte daquilo, estava metido no meio. Isaac obedeceu ao seu pai. Muitos aqui dizem que Jesus obedeceu a Deus Pai Todo-Poderoso. Percebe por que tantos teólogos fazem essa associação direta? O que nós entendemos de maneira prudente? Mais à frente nós podemos até aperfeiçoar mais isso. Podemos trazer mais informações sobre isso. Mas eu entendo que é impossível não ver essa história e não lembrar do que aconteceu no Calvário. Porém, a ideia do autor está envolvendo os personagens aqui. O foco aqui é a fidelidade de Abraão. O foco aqui é a obediência de Isaac. O foco aqui é que Abraão, de alguma maneira, conhecendo a natureza de Deus, ele sabia que Deus era poderoso para trazer o menino com vida de volta. E o texto continua. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque tem uma matemática monstruosa. Ele olhou fogo, lenha,
Mas pai, cadê o cordeiro? Talvez até pensando, por que o senhor não trouxe amarrado um cordeiro do nosso rebanho? Se nós vamos sacrificar, o senhor está com uma adaga sacrificial. O senhor está com fogo, nós estamos com lenha, nós vamos queimar o holocausto. Isaac sabia o que estava acontecendo, mas pai, o senhor não esqueceu o principal, o cordeiro? Parecia até desenho animado. Mas Isaac percebeu que faltava algo. E olha o que Abraão fala para ele, versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Veja, esse texto aqui aponta diretamente para Cristo. Esse aponta. Deus proverá para si o cordeiro. Para a nossa salvação, quem ofereceu o sacrifício perfeito foi Deus. Tinha que haver o sacrifício para a nossa salvação. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Tinha que haver um sacrifício. O que Deus faz? Na eternidade passada, escreve o nosso nome no livro da vida. Na eternidade passada, no tempo de Deus, o Cordeiro é sacrificado, Jesus. Deus manda o seu Filho em forma humana. Seu Filho cumpre todo o seu ministério e morre inocente na cruz. E ao morrer na cruz, derramar sangue inocente, resgata a igreja, resgata os eleitos de Deus, aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, desde a eternidade. Então esse versículo, ele mostra claramente, ele aponta diretamente para o que Deus ia fazer no futuro. Porém, existe uma ligação sim com o que está acontecendo aqui. Mas olha que interessante, olha o que Abraão vai fazer. Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Gente, vamos ver a fotografia. Fazer um altar é um altar de pedra. Teve que recolher todas as pedras, organizar. Isaque ajudou a carregar a lenha, ajudou a construir o altar, e aí veio uma coisa intrigante. Como que um velho de mais de 100 anos conseguiria amarrar um jovenzinho com 20 anos ou menos? Pelo ponto de vista natural, não tem como fazer isso se Isaac não colaborasse. Isaac é parte integrante. É que nem aquela história, né? O fazendeiro resolve fazer um omelete, a galinha dá os ovos. E tudo bem com isso. Só que se o fazendeiro resolver fazer um omelete com presunto, o porco entra na dança. Então é algo que é o que Isaac está fazendo aqui. Ele está entrando na dança. O que a gente entende vendo essa figura? Isaac, de livre e espontânea vontade, entrou dentro do propósito do seu pai. A gente não sabe o que eles conversaram. Mas a gente sabe, e não precisa pensar muito, que Isaac colaborou. E foi deitado, amarrado em cima do altar, para ser oferecido em holocausto. Isaac ia ser sacrificado com uma adaga sacrificial. E ele espontaneamente se ofereceu. Inclusive, um dos nomes de Deus é temor de Isaac. Os teólogos entendem que esse nome, temor de Isaac, está ligado a essa passagem. É algo interessante. E vamos ver o que vai acontecer. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja, esse anjo do Senhor é o próprio Deus, é uma teofania. Ele fala: não me negaste. Agora sei que temes a Deus. No mundo espiritual, Deus poderia fazer o que quisesse através de Abraão, porque ali ficou provado que Deus tinha tudo que era de Abraão. Nós podemos fazer alguma conjectura, a Bíblia não diz, mas existem desdobramentos aqui plausíveis. Por exemplo, Deus estava resgatando a humanidade através de Abraão. Satanás em toda a terra via engano, via mentira. Deus nunca trabalha via engano, via mentira. Deus trabalha via legalidade. Ele promete o descendente que vai pisar na cabeça da mulher. Ele inicia uma linhagem através de Adão com Abel. Caim vai lá, assassina Abel. Caim é exilado. Vem Sete. Da linhagem de Sete vem uma linhagem piedosa. Da linhagem de Sete vem Noé, que após o julgamento do dilúvio, passa apenas 8 almas. Noé, sua esposa, seus filhos e sua esposa. Um dos filhos de Noé é Sem, do qual o pai de Abraão é descendente, Terá. Então você percebe, Deus agindo. Aí Deus chama Abraão de maneira específica. Abraão obedece, tem suas lutas, tem seus percalços, mas ele se mostra o servo de Deus. Aí, num determinado momento, Deus chama Abraão para uma aliança incondicional. Os termos da aliança, quem ia definir era Deus. É uma aliança incondicional. Ah, você fala, mas Abraão obedeceu. Sim, Deus falou, ande ser perfeito. Mas os termos, as bênçãos, aquilo que aconteceu, só Deus podia prover. Só que, analisando textos do Novo Testamento, do livro do Apocalipse, a gente vê que um dos trabalhos de Satanás é acusar os santos de dia e de noite. O que nós entendemos e achamos que essa é uma boa conjectura? O mundo espiritual não poderia alegar nada em cima daquilo que Deus iria fazer através da vida de Abraão, porque a partir dali Deus tinha aliança com o homem, e esse homem passou na prova, tendo aliança com Deus. Já não existe mais nenhuma alegação em relação a Abraão e a fidelidade dele. Ficou claro no mundo espiritual. Quando Abraão tomou o cutelo para sacrificar Isaac, o mundo espiritual viu que Deus tinha tudo de Abraão. E a porta, a partir dali, a porta da legalidade, a porta da clareza. Nós estamos falando da redenção da raça humana. Nós estamos falando da vinda do descendente, que é pisar na cabeça da serpente. Nós estamos falando de um Deus que é santo, 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 o qual a Bíblia fala que a sua justiça sustenta o universo. Então não pode haver nada de injusto da parte de Deus. São verdades bíblicas. E Deus entra legalmente na terra, via aliança. Aliás, a aliança de sangue que ele tinha feito capítulos antes. Quando o próprio Deus anda entre as partes, Abraão cai em profundo sono. E Deus, na forma de um fogareiro, de uma espécie de tocha, passa caminhando entre as partes, ratificando a aliança. Ele propõe a aliança, ele dá os termos da aliança e ele ratifica. Abraão não passa no meio da aliança, mostrando que é uma aliança unilateral.
Mas não bastava isso, bastava a prova. E aqui Abraão passou. E quando ele levantou o cutelo, Deus falou, basta. Agora sei, na verdade Deus já sabia, isso aqui é uma figura de linguagem. Mas para o mundo espiritual ficou claro. Ninguém pode questionar a aliança de Deus com Abraão. Ela se tornou aqui uma aliança inquestionável. Entendam o comparativo que eu estou falando. Ninguém vai questionar Deus, mas a gente sabe que quando Satanás foi falar de Jó, falou, Deus lança a primeira, viu como Jó me obedece? Aí Satanás falou também, você cerca ele um monte, dá tudo que ele quer, deixa eu tocar na vida dele para ver. Então é a natureza de Satanás desconfiar, acusar, entrar via engano. Ele é o pai da mentira. Então aqui tudo fica muito claro. E o que a Bíblia nos diz mais? Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Da onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aqui veio o nome Jeová Jirê. Veio o nome Jeová Jirê. O que acontece? Deixa eu rolar. O que acontece? Deus proveu o carneiro. Agora entenda. Não é um cordeiro, é um carneiro. Aqui é um animalzinho. Porque muita gente lê esse texto dizendo o seguinte: é um cordeiro. Não, é um carneiro. Agora, uma coisa interessante é o quê? Não estava ali aquele carneiro. Miraculosamente, Deus providenciou um carneiro. Não sabemos como. E aí o que acontece? Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Até aqui. Olha que interessante. Deus jura por ele mesmo. Aí eu pergunto, Deus pode morrer? Não, então esse juramento aqui é imortal, segundo a natureza do próprio Deus. E Deus aqui ratifica toda a aliança com Abraão. E Abraão, conforme ele falou, retorna e faz a viagem de volta para Berseba. E passou na prova. Teve bênção? Sim. Mas antes da bênção, teve uma prova duríssima. Isso aqui é algo assim excepcional. E aí o texto continua encerrando. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo:
Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, e Azô, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Até aqui. Veja, o que a Bíblia nos mostra aqui? Nos mostra da onde vai vir Rebeca, a esposa de Isaque, que seria a mãe de Jacó e Esaú. Jacó, o escolhido de Deus, se tornaria Israel, o grande patriarca, o pai das 12 tribos, dos 12 filhos, que é gerar a tribo de Israel. E a história começa a avançar. O que esse final de texto está mostrando? Primeiro, de uma maneira que a gente não sabe como, Abraão mantinha contato com seus parentes. Segundo, a Bíblia está mostrando aqui o seguinte: aquilo que Deus decretou vai se cumprir. E Deus já está mostrando lá na frente. Veja, Rebeca aqui nem sabia quem era Isaque. Isaque aqui nem sabia quem era Rebeca. Deus já está mostrando a mãe de Jacó. Deus, para cumprir o seu plano, Ele vem com a sua providência em tudo. É assim que Ele trabalha, é assim que Ele faz. E aí nós temos alguns textos, algumas verdades, que elas são muito importantes que a gente tira desse princípio aqui. Vamos começar a viajar um pouquinho pela Bíblia? Vamos abrir primeiro Gálatas, capítulo 3. Lá no Novo Testamento. Gálatas 3. Eu também passei um pouquinho. 2 Coríntios. Gálatas 3, eu vou ler o versículo 28. Gálatas 3, 28. Espera lá, não. Eu acho que é Gálatas 3, 8. Desculpe, irmãos. Gálatas 3, 8. Olha que interessante. Vamos ler o 7. Não, tem que ler o 6 para dar sentido. Me desculpem. Gálatas 3, 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aonde que Deus faz isso? Em Gênesis 12. Mas olha que interessante o que fala aqui. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado pela sua fé, pela sua confiança. Essa confiança gerou uma obra viva. Gerou algo vivo que nós vamos ver mais à frente. Toda fé vai produzir um estilo de vida. Toda fé vai produzir obras. Aquilo que você acredita vai ditar o seu estilo de vida. Amém? Amém. Vamos a mais um texto. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos um pouquinho mais à frente. Hebreus 11. Opa, passei. Eu vou ler a partir do versículo 17. Hebreus 11, 17 diz assim: pela fé,
ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. A primeira informação aqui. Pelo texto aqui, o único filho de Abraão é Isaque, confirmando o quê? Pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. O escritor de Hebreus confirma que Abraão foi provado naquele ponto. E ele continua falando, 18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. E aí a história continua. O que a gente percebe? É muito claro. Abraão conhecia o poder de Deus, Abraão conhecia a fidelidade de Deus. Isso aqui nos ajuda o quê? Essa história de Abraão nos ajuda o quê? Quando algo ruim acontece com você, existe um propósito, existe um motivo. Existem respostas que têm que ser dadas. Existem situações que têm que acontecer. Isso é algo que você tem que entender. Nem tudo são flores. A vida não é fácil, mas é nesse momento que você tem que conhecer o poder de Deus, você tem que confiar nas promessas de Deus, você tem que confiar naquilo que Deus fala na Bíblia. E você não pode fazer isso de maneira errada. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, um rapaz desviado da igreja veio perguntando para mim. Ele falou, me diz uma coisa, aquela pessoa que Deus tem promessa para ela, é possível ela morrer sem cumprir a promessa? Aí na hora eu já peguei e percebi que tinha algo errado. Eu falei, por que você está dizendo isso? Aí o amigo já interveio e falou, não, esse cara é mó sem vergonha. Ele está desviado da igreja, fica aprontando um monte. Aí uma vez uma profeta lá falou dele na igreja. E ele fala que por causa dessa promessa, um dia ele vai voltar, vai correr tudo bem. Aí eu lembro que eu falei para ele, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, hein? Primeiro, você não pode confiar nisso aí, porque você não tem certeza se a mulher falou da carne. E segundo é o seguinte, a Bíblia fala, naquela época eu já entendia isso, que se você é filho de Deus e está desviado, Deus pode te recolher. Então não é garantido. Quando eu falei que Deus podia recolher ele abriu o olho, o outro veio, deu um tapa no ombro dele e falou, ó, tá vendo aí o que o pastor está falando? Eu falei, não, eu não sou pastor. Mas na época eu já era um estudioso da Escritura. O que eu tenho que dizer é o seguinte, o plano que Deus escreveu, que Deus decretou, vai se cumprir. Só que nós não sabemos como. Às vezes o plano de Deus é você morrer amanhã. Só que para Deus não importa, porque se você morrer aqui, é o seu corpo que vai morrer. Você vai ter eternidade com Deus automaticamente e não vai querer nem voltar. Então assim, é algo que eu tenho que confiar. É algo que eu tenho que estar firme. É algo que eu tenho que avançar. Amém? Vamos em mais um texto. Tiago, capítulo 1. Vamos virar algumas páginas. Nós estivemos estudando Tiago. Tiago 1. Eu vou ler o versículo 12 e 13. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Veja, eu já expliquei para vocês, essa tradução aqui deveria usar a palavra provação no começo. O que Tiago está dizendo? Quando é uma prova, a prova é dada por Deus. Quando é uma tentação, e a Bíblia aqui usa a mesma palavra no original, a tentação é produzida pela nossa natureza pecaminosa e o diabo se aproveita disso para nos tentar. Então o que acontece? A aprovação é algo bom, a aprovação é um teste. A aprovação é mão de Deus para o meu crescimento espiritual. Então, o que acontece? Aqui, você tem que entender a confiança que você tem que ter em Deus quando você é provado. Quando você passa por lutas. O que você tem que aprender, o que você tem que fazer, o que tem que ser feito. As provações são oportunidades de resposta a Deus. São oportunidades de crescimento. São oportunidades de avançar. Amém? Amém. Vamos a mais um texto em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Olha que interessante. Vamos ler o 20 para dar sentido. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha que interessante, é uma via de mão dupla. A fé produziu uma obra de obediência. Porém, essa obra de obediência trouxe um crescimento e uma maturidade na fé. Por quê? Porque a provação, ela vai gerar uma atitude. Essa atitude vai me modificar, vai trazer maturidade, vai trazer crescimento, vai trazer uma maior intimidade com Deus. Vai corrigir os meus erros, vai corrigir a minha falha. Porque nas provas, várias vezes, a gente tem falhas que precisam ser corrigidas. São coisas que eu preciso compreender. Amém? Vamos para mais um texto aqui. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 6. Tá certo ou é 1,6? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu anotei errado. Não, é Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Isso. 1 Pedro 1,6. Vamos ler o 5. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que acontece, meu irmão? Só tem uma resposta para dar na prova, é tirar nota 10. Com Deus não tem nota 8. Com Deus não tem meia boca. Ou você passou, ou você não passou. Está na prova, está na luta, faça isso com louvor, faça isso com confiança, faça isso em obediência, faça isso em amor, que você vai ter um galardão. Olha que interessante, Deus te dá a prova, Ele já decretou que essa prova vai acontecer, Ele já decretou que você vai passar na prova, Ele já providenciou a graça e a fé necessária para te fortalecer, e além de tudo Ele te dá galardão. E te capacita para você passar na prova louvando. Gente, passar na prova louvando não é ser bobo. Passar na prova louvando
Não é aquela ideia infantil que alguns crentes assim têm. Por exemplo, uma família está viajando de carro, aí sofre um acidente, e dos 5 membros da família, 4 vão para a UTI, estado grave. Aí um deles, que é um crente fervoroso, só tem ferimento leve, mas está lá no hospital acompanhando a família. Aí você vai encontrar aquele crente. Você vai chegar lá e vai falar, e aí, irmão, como é que tá? Ele vai chegar rindo, dando da galera, cara, tá maior barato. Meus 4 parentes estão na UTI, estão com a vida por um fio, mas eu estou aqui glorificando a Deus, aleluia. É isso que ele vai fazer? Não. Você vai chegar lá, provavelmente ele pode estar chorando. Você vai chegar lá, ele vai estar com o rosto transtornado. Provavelmente você vai chegar lá, ele vai ter muito mais perguntas do que respostas. Mas com certeza, se ele é alguém firme em Cristo, você vai chegar lá e vai falar, olha, a coisa está super difícil, mas eu creio que Deus é poderoso para reverter isso. Aconteceu uma tragédia, mas eu creio que Deus pode reverter isso em bênção. Isso é responder em louvor. É ter expectativas da bondade de Deus, do poder de Deus, da capacidade que Ele tem de reverter o quadro. Isso é dar o louvor. Ninguém que esteja centrado no Espírito Santo, no poder de Deus, vai ficar fazendo festa em tragédia. Isso não existe. Fazer festa em tragédia, como alguns crentes querem. Por exemplo, às vezes está passando por uma luta, o crente fala, ô irmão, você tem que cantar os louvores para Deus, tem que se alegrar. Não é isso que a Bíblia está falando. Você pode até cantar louvores, mas você vai cantar louvor tipo, Rude Cruz se erigiu nela um dia. Não lembro o resto. Surgiu. Você vai cantar algo que vai explanar sua tristeza. Talvez você está lá lavando louça e começa a cantar um hino. Ao único que é digno de receber. Aí começa a escorrer uma lágrima. A honra e a glória. E o choro começa a correr. Isso é dar louvor a Deus. Você ter a atitude correta não é deixar de sentir medo. Hoje eu estava conversando com um cliente meu. Eu falei, rapaz, nós nunca vamos se acostumar com a morte. Aí ele falou, é verdade, a gente não foi criado para morrer. Nós somos criados para passar a eternidade com Deus. Só que houve o pecado e aí entrou a morte. Veja, tente imaginar um quadro. Imagina num determinado momento, alguns pode ser que vão passar por isso, você é internado com uma doença grave. Aí começa toda aquela movimentação no hospital, de repente você vai para uma UTI, você olha e fala, meu Deus, estou morrendo. Vai dar medo? Eu creio que vai. Mas a graça de Deus vai operar. Entendeu? Nós sempre temos que ter a confiança. Deus está no controle. Sempre temos que ter uma oração. Senhor, eu estou apavorado. Mas eu confio em Ti. Ó, não estou entendendo nada. Mas eu Te amo e sei que o Senhor é meu Pai e que o Senhor cuida de mim. E de uma forma que eu não sei, o Senhor vai reverter isso. O Senhor vai trazer mudança. Eu confio em Ti. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia fala. É isso que é dar louvor a Deus em época de provação. É pedir oração. A oração respondida glorifica a Deus. É responder às orações dos irmãos. É dar uma palavra de ânimo. E aí, irmão, como é que está aquela luta?
Eu lembro de um cliente muito querido lá de Paranaguá, o Odair e a Cláudia, e eu convivi com eles por alguns anos. E a irmã Cláudia foi criada na igreja desde criança, na Igreja Batista. E por uns 5 anos eu conhecia eles, conversava e não sabia. A irmã Cláudia tinha uma prótese. Ela não tinha do joelho para baixo. E era alegria pura. Querida, gente boa, amava o Senhor. Eu lembro quando eu fiquei sabendo, aquilo me surpreendeu. Por causa da atitude deles. É fácil não ter um pedaço da perna? Não. Mas a graça de Deus opera e capacita a fazer todas as coisas. Eu creio que esse é o grande recado dessa noite. Quando você está passando pela luta, dá a resposta certa. Confiar em Deus. E entender que uma fé cristã saudável passa por lutas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor venha nos ajudando em nossa fraqueza, nos capacitando, nos dando discernimento, sabedoria. Senhor, nos ajuda a viver uma vida cristã que te agrade. Vem com o teu poder em nossa fraqueza. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Não vai ser possível nós